pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, do Facebook, Instagram, TV regional. Me chamo Gilvão Maurício e hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, gente. Olha só, que bênção. Ele que é da Igreja Assembleia de Madureira, do meu reverendo lá, pastor Uzias, tá? Casado com Marielle, pai do Benjamin, voluntário em casas de recuperação em nossa região. O nome dele eu vou falar para vocês agora e peço ao Vanilton que joga lá naquela câmera do meio, bonito. Nosso amigo Diácono Josias. Amém? Amém. Josias, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem. Bom, eu quero começar agradecendo aqui a oportunidade de estar aqui, né? Está passando algo assim que a gente viveu, né, das nossas vidas, né? E já agradeço a oportunidade aí de estar aqui com vocês nesse momento. Amém. Diácono Josias, a gente sempre começa o nosso bate-papo. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade mesmo, tá? A casa é nossa, esse momento é nosso, tá? Jesus, ele já se faz presente aqui e isso é importante. Eu acho que você, por trabalhar nessa área de libertação, né? Eu também gosto muito dessa área. O Vanilton é testemunha disso, já testemunhou alguns momentos especiais na minha vida com relação a isso. Então, o desejo do meu coração é que você se sinta bem à vontade, tá? Nesse momento. Josias, a gente sempre faz uma pergunta que virou clichê aqui dentro do Pod VM, que a pergunta é a seguinte: quem é Diácono Josias? Amém. Então, o Diácono Josias é o esposo da Marielle, pai do Benjamin, né? Que ama estar na presença de Deus, ama estar fazendo a obra de Deus, né? E é um homem a qual todos, sem diferencial nenhum, mas com uma vontade muito grande de somar perante a sociedade, né? Onde a gente possa estar aglomerando, né, o nosso conhecimento em alguma parte, em algumas coisas. Esse basicamente é o Diácono Josias. Um homem que acorda cedo para trabalhar, né? Tem seus compromissos como qualquer outro homem, né? E um homem temente a Deus, né? Esposo de uma mulher só, né? Que tem filho, tem seus afazeres do dia. Um homem normal que teme a Deus, que tem seu princípio voltado às coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante, né, Josias? Eu sempre faço essa pergunta porque é importante para as pessoas que estão nos acompanhando em casa agora. Essas pessoas, elas talvez conheçam, né, você, sim, mas quando você fala quem é você, do teu comportamento, sim, né, da tua... voltando assim pro termo do cristianismo, sim, né? Sim. Isso é muito importante, as pessoas terem esse conhecimento de quem é o Josias, né? A personalidade do Josias. E hoje as pessoas vão ter oportunidade de saber um pouco mais, sim, da sua vida, né, pessoal, sim, enfim. Essa é o nosso propósito nessa noite, esse é. Então, Josias, com quantos anos você chegou no Evangelho? Ou com que idade, mais ou menos, você começou assim a ir para o caminho, sim, de Deus? Sim. Com que idade? Então, o que acontece? Eu comecei a ir com 12 anos de idade, né? Uma congregação perto da minha casa, que se encontra no bairro da Lavrinha, né? E na época o pastor era pastor Mário Rangel, sim, na época. E ali eu caminhei dos
12 até os 15. Ali foi onde que eu comecei que me apresentaram, né? Assim, o caminho ali, né? E logo assim, a minha mãe já era de outra igreja, da Casa da Bênção, e ali foi meus primeiros passos. Com quantos anos? Com 12. 12 anos. 12 anos. Permaneci até os 15. Sim. Dos 15, eu dei uma afastada. Sim. E como foi assim a sua conversão? Então, foi bem... É que eu tô te falando. Esse período me apresentaram a igreja, me apresentaram a Cristo. Só que a juventude, né, naquela transição de jovem para, né, de juventude ali, de criança para adolescência, eu saí, não voltei mais. E depois daquilo, Gilvan, foi o que acontece? Foi aquele oscilamento. Entrava, ficava 2 anos, saía, ficava um tempo afastado. E foi assim. Mas o real encontro mesmo, aquilo que moveu a minha história, que me fez eu estar aqui hoje, me fez eu estar vivo, foi há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Sim. Foi o lápis daquilo tudo que eu aprendi, daquilo tudo que foi implantado, né? Porque foi um processo. Eu creio que foi dos 12, né? Me apresentaram e eu, naturalmente, por me apresentar, né? A gente fica marcado, né? Quem sabe, né, a convenção, ela marca a gente, né? A convenção. Ela tem esse poder de marcar você mesmo que você, assim, se afaste, mas aquilo fica implantado em você. E aí eu tive essa oportunidade de, depois disso, tenho 45 anos, vamos botar aí, aos 34 anos, foi o momento que não dava mais, era a hora de falar assim, bom, agora eu tudo ou nada. E foi esse momento. E para honra e glória do Senhor, nós estamos aqui até hoje. E esse período que você ficou desviado, foi quanto tempo mais ou menos assim? Você pode relatar pra gente? Foi muitos anos, porque eu não tinha constância, né? É até engraçado isso, porque às vezes, muitas das vezes, eu estava na igreja. Sim. Eu estava no ambiente. Mas desviado dentro desse ambiente. Mas eu não me envolvia com o ambiente que eu estava. Sim. Né? Isso é muito forte, isso. Porque eu estava ali, né? Eu estava naquele momento ali, naquele lugar, mas eu não conseguia me envolver com aquilo que estava acontecendo, né? Com a parte espiritual. Mesmo com promessa, mesmo com minha mãe orando, mesmo com isso tudo, mesmo tudo que eu via, eu não conseguia, como eu vou te dizer, eu não conseguia firmar naquilo ali. Mas eu creio que naqueles momentos ali, Deus já estava preparando, né? Porque eu creio que no momento certo Ele fez a obra. Sim. José, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que uma amizade, ela pode influenciar na vida do cristão para uma área assim maléfica, para um desvio de caminho? O que você acha? Boa pergunta. Vou te contar um pouco, bem rápido. Eu, com 15 anos, quem me apresentou as drogas foi o meu melhor amigo. Pessoas que participavam da minha casa. Sim. Que andavam comigo. E geralmente isso você não vai ver com um estranho. O estranho não vai te apresentar nada porque não tem como chegar até você, né? E eu acho que sim. Eu tenho certeza, porque comigo foi assim. Me apresentaram através de um amigo. Um amigo, assim... Sabe aquele amigo que você tem que... Igual irmão, que às vezes você tem uma afinidade com ele mais do que você tem com teu irmão. E foi esse amigo, né? E 100%, sem dúvida. As pessoas hoje que apresentam a droga para a juventude é um amigo. Não tem como um inimigo apresentar uma droga
Por exemplo, uma pessoa que ele não tem intimidade. São as pessoas do convívio social Sim, ali, né? Sim, é aquele que te chama para estudar, aquele que joga uma bola contigo, aquele que solta uma pipa, aquele que vai numa cachoeira com você, é esse que vai te influenciar a usar droga. E às vezes tá fazendo sem maldade, né? Sim, sim, porque Ele é a achou parte legal, espiritual, né? ele achou legal aquilo ali, fez bem pra carne dele. E o começo é uma maravilha, né? Mas depois, Sim. né, Josias? Mas depois que você passa, eu tô te falando porque eu tenho propriedade para falar isso, Sim, porque eu vivi 20 anos Nossa, nas drogas. 20 anos, Josias. 20 anos. Parava, voltava. Parava 2 anos, voltava 2 anos. Parava, voltava 2 anos. Então eu tenho uma vivência. Quem tá vendo, que me conhece, sabe. Eu vivi. E aparentemente as pessoas que estavam ao meu redor não percebiam. Sabe? Sim. Não percebia. Mas quando você começa a um nível, porque é fase, são degraus. Sim. Quando você vê, você já está num nível que é só Deus. E Josias, deixa eu te fazer uma outra pergunta que tem muito a ver com isso. Eu acredito que as pessoas que estão em casa acompanhando, principalmente as mães que têm lá os seus filhos, né, que estão nesse caminho das drogas, enfim, Sim. né, os pais que sofrem com isso. E você, por já ter vivido Sim. nesse caminho, né, Sim. tem propriedade para falar Sim, sobre sim, isso, com né? certeza. A gente sabe que todo tipo de bebida, todo tipo de droga potencializa dentro da gente ou o que você tem de bom Sim. ou o que você tem de ruim. Sim. Quando você usava droga, as drogas no passado, né? Sim. Antes de se converter, antes Sim. de conhecer Jesus, a droga ela potencializava que área da sua vida? A área ruim, tipo uma área de ser um cara agressivo, violento, ou você era um cara mais maleável, mais assim, de boa? Fala pra gente um pouco sobre Boa isso. pergunta. No começo, tranquilo. No começo. Todo cara que usa droga no começo, ele não perde a cabeça dele. Ele não fica agressivo, porque você vai notar, ele tem uma falsa vida, sabe? Ele tem 2 vidas. Sim. Ele tem uma vida social e uma vida desse lado. Desse lado. Tipo uma dupla personalidade, Isso. Então, para ele ficar num ambiente que ele tem pessoas sociáveis, o que ele vai fazer? Ele vai ficar um cara sociável. Entendeu? Mas isso são fases. Isso são começos, tá? No começo, você parece até que consegue dominar isso. Você fica, vamos dizer assim, com falso controle. Sim. Daquilo ali, da situação. Mas devido ao excesso e ao tempo, ela vai mexendo com o seu sistema nervoso. Você perde a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Você começa a perder o autocontrole. Sim. E aí é uma das piores fases. É uma fase tenebrosa. Né? Porque essa fase você já não se preocupa com o próximo. Não. Você não se preocupa com... Você vai magoar alguém? Não. Para você é normal, tudo fica normal, né? Você perde todo mundo ao teu redor. Familiares, amigos. Isso, e para você é normal, porque você tem um amigo que vai te levar na biqueira. Tem um amigo que vai te chamar para dar um rolê. Então você perde o convívio social das pessoas e entra num convívio que é viável para você por causa das drogas. Na verdade é uma aparência, né? Isso. De um relacionamento bom, né, jeito. com aquilo, mas na verdade é destrutível. Né? Porque quem tá de fora, quis passar isso, né? Quem tá de fora vai observar você de uma maneira, né, de julgamento, de... Sim, né? A gente conversou aqui um tempo atrás com a gente conversou com o pastor Gelber e conversamos aqui com o Alex Rose e a gente trocou esse assunto sobre drogas, né? A gente falou sobre isso. E a pessoa que ela está aprisionada nas drogas, ela acaba perdendo a noção de tudo. Sim, de tudo que é certo. O certo para ela é só fazer uso da droga.
Então ela não se importa de magoar as pessoas, ela não se importa de ferir, de chegar em casa e brigar com a esposa, brigar com os pais, né? Existem situações de pessoas que vão morar até na rua, né? Sim, Né? sim, com certeza. Você já encontrou pessoas assim ao longo da sua vida? E muitas, que se sai do convívio total da família. Já vi pessoas que se isolaram totalmente, Sim. entendeu? Tive amigos que se isolaram totalmente da família. Josias, nós sabemos que é difícil voltar para a igreja. Isso é um fato, né? Sim. Quando você se afasta, Sim. não é fácil voltar para a igreja, Sim. né? Descreva para a gente um pouco desse momento de luta interna que você passou para voltar para a igreja. Sim. Se afastou, beleza, Sim. né? Aí lá o mundo vai te oferecer um monte de coisas. Sim. Coisas que você já estava vivendo. Sim, com certeza. E agora a gente sabe que o mundo espiritual ele oferece muito mais. E por você estar no caminho e de repente você dá uma recuada, o que acontece? Tudo que você mexe na área espiritual tem um preço. Quando você tem uma cobertura. Quando você se afasta, entendeu? Eu costumo dizer com os amigos que eu converso sobre essa área, é o seguinte, quando você tem uma proteção. Sim. Ou você consegue entrar, fazer o que Deus te manda e sair. A represária que você vai sofrer, você vai, como eu vou te dizer, não é totalmente um ataque com tudo, vamos dizer assim. Tem uma proteção até chegar a você. E quando você se desvia, no caso missionária Rosa fala para mim que eu não saí da presença de Deus. Eu tirei umas férias. Sim. Aconteceu algo comigo, né? No ambiente que eu estava, na denominação que eu estava. E eu, por ser aquele cara que está sempre na linha de frente, Sim. sempre ali nas guerras, eu deixei entrar no meu coração o que aconteceu. E aí eu vou te falar que não vou te falar que foi maturidade espiritual, não. Foi momento. Essa é uma estratégia usada por Satanás, né? Isso, porque o que acontece? Eu também hoje eu vejo que tudo há um propósito, tá? As pessoas vão falar assim, mas o propósito seu é se desviar? Não. Mas o que aconteceu dentro desse contexto, desse 1 ano que eu fiquei afastado, depois desses 11 anos que eu comecei na caminhada, eu fiquei 1 ano fora. Eu precisava entender coisas. Precisava entender a minha vida, o propósito. Porque muitas das vezes a gente faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer, mas a gente não entende o propósito daquilo ali. Não entende a proporção daquilo ali. E quando o ataque que eu tive foi um ataque que me magoou muito por ter, vamos dizer assim, não é que eu me espelhava em pessoas, eu tinha pessoas que eu confiava. Sim. Então, quando traiu a minha confiança, me magoou. Você não soube lidar muito bem. E aí eu não soube lidar. Por que eu não soube lidar? Porque essa área minha não estava preparada ainda para lidar com a decepção. Ou seja, não estava acostumado, eu não estava preparado para sentar na mesa. Entendi, forte isso aí. Entendeu? Muito forte. Tem pessoas que não estão preparadas para sentar na mesa. E eu aprendi uma coisa, se você não está preparado para sentar na mesa daquele que te feriu, você não está preparado para subir um nível espiritual. Forte. Por quê? Porque eu vou te explicar. Porque entre uma sociedade onde vive muito em conjunto, cada um tem um pensamento, cada um tem uma criação, cada um tem uma visão, e cada um tem um propósito debaixo do céu direcionado por Deus. E às vezes o propósito de um, né, incomoda o outro. Não vai ser entendido pelo outro. E aí, o que acontece? Mas vai ter hora que você vai ter que sentar na mesa
com aquele que tem um propósito diferente seu. Por quê? Porque você faz parte de um corpo. Isso é forte. E ele é um membro daquele corpo, mesmo que ele não entenda o seu propósito. Se você pegar o braço direito, o esquerdo, né? Ele vai alcançar que o direito já não vai. Exatamente. Por quê? Porque vai ter lugar que um propósito vai, o outro não vai. E aí, o que aconteceu nisso tudo que eu estou querendo te dizer é que eu não estava preparado para sentar na mesa de uma pessoa que não estava com o mesmo propósito que eu. E aí, quando aconteceu, geralmente, o que aconteceu? Aquele que estava preparado, ele sempre permanece. Não adianta, Vaso. Se você está preparado para guerrear, varão, vai sentar do teu lado, tu vai comer, vai abraçar ele e não vai entrar nada no teu coração. Nossa. Mas eu não estava preparado. Então eu tive que sair e eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não volto mais para a igreja, não envia ninguém na minha casa. Ele não enviou. E eu tinha mais de 6 anos que não me dava um problema de coluna que eu tinha. Que eu não tenho mais, para honra e glória do Senhor. E eu ficava 20 dias sem botar o pé no chão. E eu, nessas batalhas espirituais, não querendo voltar, sabendo que eu não tinha vida fora de Cristo. Mas no meu momento ali eu não queria voltar. Muito por causa do orgulho, muito por causa de achar que estava certo. Mas eu não via aquilo como uma preparação. E o que aconteceu? Eu orei para Deus um dia, mas eu sempre orava, eu sempre orei, sempre. Mesmo quando eu me afastava, eu sempre orei, sempre li a Bíblia, sempre li. Quando eu estava no mundo, eu li a Bíblia. Foi a época que eu lia mais a Bíblia quando eu estava no mundo. Nossa. Quando eu chegava de madrugada, o primeiro livro que eu pegava na minha casa era ler a Bíblia. E a minha casa sempre teve muitas Bíblias. Porque minha mãe botava uma Bíblia ali, outra ali. Então, você entrava na sala, tinha a Bíblia. Na cozinha, tinha a Bíblia. E quando eu chegava nas madrugadas, eu sentava, chorava e lia ali. E aí, voltando ao que eu estou querendo te dizer. O que aconteceu nessa briga externa? Eu falei com Deus algo e Deus me deu um período para mim. Me deixou. Falou, vamos ver até onde você vai. E aí, varão, essa dor da coluna, ela volta. Eu fico 15 dias deitado no sofá, se arrastando para ir no banheiro tomar banho numa casa. Meu pai trabalhando em Friburgo. E olha que você é um cara forte. Forte, mas eu vou te falar para você, tá? Um Deus não tem forte não, varão. Forte é só ele. Quando aperta, né? Não tem jeito. E aí eu fui, varão, e fiquei 20 dias. Não, fiquei 19 dias. E era muito engraçado que ninguém vinha, ninguém me chamava, o telefone não tocava, não acontecia nada. E meu pai, ele vinha de semana a semana. Aquele mês ele ficou 20 dias em Friburgo. Primeiro dia que eu vi meu pai, eu tava com a dor na coluna, não tava conseguindo andar. Meu pai pegou e botou R$50 lá vamos botar uma distância de uns 5 metros da sala, eu tava aqui. Ele botou lá e falou assim, ó, liga para um táxi e vai no médico. Como é que eu ia chegar lá, varão? Não tava conseguindo andar. Nossa. E meu pai saiu. Mas hoje eu entendo por quê. Porque era o propósito de Deus. Deus estava permitindo. Deus estava permitindo pelo aquilo que eu falei. E aí o que aconteceu dentro desse, só para resumir. Não, na madrugada. Fica à vontade, o espaço é teu, tá? Eu na madrugada, o que aconteceu comigo na madrugada? Na madrugada, Deus me fez lembrar. Isso é muito forte. Deus me fez lembrar quanto tempo eu tinha que eu não sentia dor. E fez eu me lembrar das coisas que eu fiz. Das pessoas. Eu subi a monte com 40 jovens, varão. Sim. Tinha uma oração na minha casa que dava 40 pessoas, sabe? A gente tinha... Cara, eu e um irmão, a gente passava, as pessoas se manifestavam. A gente entrava na casa de pessoas para orar. Deus operava na nossa vida. A presença de Deus era... Troquei aquilo tudo por não saber sentar na mesa. Por não saber sentar na mesa. É o que acontece hoje, Vasco. E hoje a gente vê, né, o meu irmão Josias, a gente vê que esse relato
é uma estratégia de Satanás Sim. para desviar as Com pessoas certeza, do propósito do com caminho. certeza, Não é? com certeza. Eu costumo dizer, gente, ele não muda as estratégias. Não. São sempre as É a mesmas. mesma. É porque a gente esquece. Exatamente. A gente começa a focar em outras coisas. E aí o que aconteceu? Eu, pela madrugada, eu comecei a orar, mano. Do nada, levantei, caí de joelho e comecei a orar. E eu senti uma mão botando a minha coluna no lugar. E eu ali levantei. Mas eu não levantei e fui direto para a igreja, não. Comecei a... Nesse meio tempo, começamos, eu e a Marielle, um relacionamento. E é muito engraçado isso. Porque eu falava com ela desse Deus, eu fora da igreja, e eu falava desse Deus para ela. Sim. E aí entrou no coração dela de conhecer esse Deus. E a Marielle era católica, né? Sim. Católica. Sim. E aí ela foi e ela começou, mas foi muito, assim, muito... Deus é muito poderoso. Porque ela começou e eu ainda estava fora. E várias vezes eu me deparava com um bilhetinho dela. Peraí, ela começou a caminhar e você pregou pra ela fora da igreja. Fora da igreja. E ela começou a caminhar primeiro. Rapaz, que história. Nossa. Por causa das palavras que eu assim, pelo aquilo que eu falava com ela, a gente orava e ela começou a escrever, mano. E ela falava comigo, me marcou muito isso. Ela falava comigo, ainda vou te ver pregar de novo. Nossa. Eu ainda vou te ver ainda no altar. Foi boca de Deus na sua vida, cara. Então, varão, aquilo ali foi... Eu creio que Deus, ele me tirou, me ensinou a sentar na mesa, mas também falou assim, vai lá e busca ela. Pra ficar do teu lado. Que história, irmão. E aí, o que aconteceu? A gente começamos a caminhar. Estamos aí. Há quanto tempo vocês já estão aí fazendo a obra de Deus? Então, vai fazer, na volta, 4 anos. 4 anos. Quanto tempo você tem com a Marielle? Vai fazer 5. 5 anos. 5 anos? 5 anos. Louvado seja Deus. E o seu chamado, como que você, assim, o teu chamado ministerial dentro da obra de Deus? Sim. Qual é o teu chamado? Mas antes de falar do seu chamado, pessoal... Vocês estão em casa, que estão acompanhando esse vídeo, deixa lá o teu joinha, deixa o teu comentário. Isso é importante para que o YouTube divulgue isso para outras pessoas que estão nos assistindo. Então é muito importante você deixar o seu comentário, se você realmente está gostando. Um outro pedido que eu faço a você que está em casa é que se você está olhando para isso aqui e está vendo assim, olha, eu não identifiquei um monte de coisa errada, né? Então você tem a liberdade de falar para mim através do comentário, olha, tá uma porcaria, Gilvan, tá muito ruim, você precisa melhorar, sua dicção não é boa. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu sempre digo isso, eu prefiro uma crítica sincera do que um tapinha nas costas e um elogio falso. A sua crítica sincera, ela vai me impulsionar a melhorar o meu trabalho. Sim. Então, olha... Eu prefiro, às vezes, até que você critique. Me critique, porque eu sei lidar com a crítica. Se você me criticar, eu vou buscar melhorar. Se a sua crítica for uma crítica realmente embasada na realidade. Agora, se você falar bobeira, eu não vou nem dar atenção para você. Mas se a sua crítica for boa e realmente está acontecendo alguma coisa errada, com certeza eu vou... Dá atenção para sua crítica e pode ser que até diga teu nome aqui, olha, foi o Joãozinho que me criticou, me deu essa ideia, eu aderi a essa ideia e estamos aí, tá funcionando e vamos que vamos para frente. Então o seu joinha, o seu comentário é importante. Eu gostaria também de aproveitar um ensejo e falar sobre a mercearia do meu amigo Vinícius, lá no Alto de São José. Ó, pessoal, nós estamos chegando aí no finalzinho do ano, Natal tá pertinho. Então vai fazer suas compras, vai lá na mercearia do meu amigo Vinícius, fica lá no Alto do São José, subiu o Morro do São José, primeiro ponto de ônibus ali, desceu, já tá na mercearia, aquele precinho, ó, camarada, eu acho que não tem mercado igual aí não, hein? Tem não. Com preço igual dele não tem não, tá? Vinícius tem uma equipe lá especial para te atender.
Beleza? Vamos voltar aqui pro meu amigo Josias. Josias, fala pra gente, Josias. Isso é importante demais. Esse chamado ministerial que você tem. Forte. Né? Porque eu acredito que essas guerras que você viveu Sim. tem muito a ver Sim. com o teu chamado ministerial. Com certeza. Porque o inimigo ele não vai em cima de quem está acomodado. Não. E quando você estava falando, cara, sobre... Posso te chamar de cara com respeito, Sim, tá? sim. Quando você estava falando sobre esse período que você desviou, me fez, me arremeteu lá em Lucas 15. Quando fala lá da parábola, Jesus conta a parábola do filho que sai de casa, né? Sim. Né? Saiu de casa porque não soube lidar com a fazenda, Isso. não soube lidar com aquilo, falou, não, eu quero minha parte da herança e tô caindo fora. Desse né? jeito aí. Foi mais ou menos o que aconteceu com você. E papai não foi atrás, né, Josias? Não, Tem gente que acha que papai vai atrás, né? vai não. Mas papai deixa aí. E a decisão de voltar tem que ser nossa, né? É verdade. Louvado seja Deus que você tomou essa verdade. decisão. Sim. Então fala pra gente um pouquinho desse lado teu aí de, né, ministerial, qual é a obra que Deus tem na sua vida e essas cobranças que você vive lutando aí, passando, porque eu também vivo isso. Sei que não é fácil. Vamos lá. Ó, não se atenha, pode falar à vontade. Sim. Deixa vir de dentro e solta. O que acontece? Eu, desde muito novo, já jovem, às vezes eu estava em certos locais, em festas, e aí eu estava numa posição e falava assim, poxa, eu vou sair daqui porque vai sair uma briga. E de repente eu saí e do nada acontecia uma briga. Nossa. E aí eu comecei a notar que tinha algo errado. Às vezes eu estava num local, curtindo uma festa, e eu não tinha falado nada com ninguém. E geralmente tinha um tumulto comigo. E eu comecei a analisar isso. Falei, meu Deus, o que é Quer isso? dizer que você tava no meio da festa ali. Sim, normal. E o tumulto normal. vinha pra cima de você. E aí, quando eu vi, eu já tava ali no No meio. meio da confusão, sem Isso. ter nada a ver com o negócio. E também, isso vem também, o que acontece? A minha avó, ela era espírita. E quando a minha avó, ela estava muito doente em São Gonçalo, que eu sou de lá, né? Vim para cá muito novo, com 3 anos de idade, para Cordeiro. E a minha avó, no final ali da vida dela, ela ficou tipo com uma amnésia. Ela não conhecia ninguém, não conheceu minha mãe, não conheceu meus tios, não conhecia ninguém. Ela só chamava pelo meu nome. E eu tinha 3 anos de idade. E quando eu cheguei perto da minha avó, a minha avó mandou eu abrir a mão. Isso é muito sério, tá, irmão? Isso aqui é muito sério, tá? Tem pessoas que acham que isso é brincadeira, mundo espiritual, não é não, tá, cara? E ela colocou algo na minha mão. Eu com 3 anos eu lembro disso, como se fosse hoje. E dali eu comecei a ter essas guerras. Depois que você recebeu isso da sua avó. Isso, mas eu cresci jovem e é normal. Isso é normal alguém não gostar de você, isso é normal você chegar em algum lugar e ter um atrito com alguém, mesmo sem você fazer nada, não é normal. Não é normal. E aí eu comecei a perceber isso aí. E quando eu estava com 12 a 15 anos na igreja, normal. Só que aí vem o quê? Um pastor amigo meu, quando eu comecei a voltar, ele começou a falar comigo, começou a me discipular. Sim. E ele, assim, a gente tem base muito em oração. Minha mãe orava muito. Minha mãe chegava em casa, minha mãe estava orando. Eu saía, minha mãe estava orando. Então, eu cresci ali vendo minha mãe na oração. E eu aprendi isso na oração, aprendi oração. E esse pastor, ele também era muito de oração. E ele tem esse chamado. E ele começou a falar comigo sobre esse chamado. Falou assim, ó, acontece isso na tua vida por causa disso. Porque tem hora que as suas coisas parecem que vai, daqui a pouco trava por causa dessa briga espiritual. Entendeu? Sim. E aí eu comecei a perceber isso. E quando eu comecei a perceber, eu comecei a entrar um pouco nessa área.
comecei a entrar nessa área. Mas antes disso, né? Só para ficar mais assim, mais evidente. Você não consegue lutar por uma coisa que você não consegue ver. Começa por aí. Já a dificuldade é aí, né? Você não vê. Então eu passei também pela macumba, pela feitiçaria. Eu tive essa passagem. E olha que isso aí, isso tudo aconteceu comigo vamos botar, entre os 17 aos 24 anos. Aconteceu isso tudo, eu conheci isso tudo. Mas eu nunca fui aquele cara eu nunca botei muita fé nisso. Sim. Não desmerecendo ninguém, assim, religião de ninguém. Sim, lógico que não. Mas assim, a minha postura, né, sabe, naquela visão ali. E eu passei por ali também. E quando eu voltei, quando eu comecei a caminhar mesmo, eu comecei a entrar nessa área. Por quê? Porque era uma área que eu via que Deus tinha me levado, tinha me mostrado. Deus tinha me arrancado das drogas, tinha me arrancado da feitiçaria. Então, eu comecei a ver que o Deus ia me usar nessa área, porque era a área que eu manuseava. Sim. Era a área que eu conseguia entrar, sabe? Você quer dizer que foi um caminho de aprendizagem, foi uma faculdade. Sim, ali foi uma passagem que hoje eu posso ver isso como foi uma preparação aquilo ali. Sim, porque porque hoje eu consigo. Eu tenho no meu telefone ali várias pessoas que me ligam. Esposa tá aí de prova. Me liga, pessoas até que já tem longas caminhadas, né? E eu saio da minha casa para socorrer essas pessoas. Entendeu? Sim. Então, essa preparação que eu vejo, porque isso não é, como eu vou te dizer? Isso não é para qualquer um, Gilvan, não é. Porque você sabe, porque o seu chamado também é esse. Sim. Você sabe a opressão que você sofre. Você sabe a dificuldade que é. Por quê? Porque você está como um libertador. Você está tirando algo da mão do inimigo. Então, quando você vai e ora por uma pessoa, profetiza, por exemplo, eu tô 7 dias no monte. No 1º de dezembro foi o nosso propósito. A gente paramos no dia 1º. Sim. Então, por quê? Porque a gente necessitamos disso aí. Então, o que acontece? Eu passei por essa área e vi, e li também alguns livros, né? Fui buscar conhecimento secular. Isso, porque não tem como você exercer uma função se você não conhece. Verdade. Não tem como. É importante estudar. E aí eu fui e me aprofundei. E o mais interessante é que toda vez que eu queria sair dessa linha, eu não, assim, sabe? Quando você quer, eu vou para essa área aqui, não conseguia. Então, eu falei, bom, então é aqui. E essa obra é gostosa. Essa obra é que me motiva, mano. É muito Se bom. eu chegar em casa agora e alguém me ligar agora, tava conversando com um pastor amigo meu, ele vai ter uma festividade numa clínica, pastor amigo meu, e ele falou comigo. E eu já tava conversando com o missionário Rony, e falei, cara, nós temos que dar um jeito de ir lá. E a gente vai lá, a gente senta, conversa com eles, a gente fala da nossa... É prova viva, né, cara? Você tá num lugar que você dá esperança para aquele que acha que não tem, né? Porque por várias vezes eu pensei que não tinha outra saída para mim. Por várias vezes. Mas hoje eu tô aqui. É forte. Porque o mérito não é meu, é dele. Sim. Sim, mas para isso acontecer, existe uma renúncia. Existe uma parte que poucas pessoas querem. As pessoas querem o que você tem, sim, mas não querem pagar o preço. Não quer. Porque tem vezes que eu saio da minha casa no final de semana, deixo minha esposa e meu filho para atender alguém. Ou se é um lugar que eu tenho, que eu posso levar, vão comigo. Por exemplo, se é um casal, pouco tempo atrás a gente fomos na casa de um casal. É importante ter essa sensibilidade também, né? Sim. E a gente fomos lá um exemplo que eu dou... Desculpa te interromper. É importante falar sobre isso,
Porque nessa área de libertação é importante. Eu fui convidado por uma mulher para ir na casa dela, né? Para estar lá falando do amor de Deus, e, enfim, tá orando. É muito importante que a esposa acompanhe nesse momento, né? Mas eu, assim, geralmente eu, assim, particularmente, nada contra. Se eu estiver no local e acontecer alguma coisa, a pessoa passar mal. Não, aí não tem jeito. Sim, mas geralmente quando me faz esse tipo de convite, eu não, assim, eu não vou. Até porque, assim, não é, você não vai por quê? Não, eu não vou. Por exemplo, se Deus me direcionar, eu vou. Pego a minha esposa e vou. Sim. Mas até hoje a gente vai mais assim. E até sai um pouco da ética, né? Isso. É mais assim, é mais homem mesmo. Às vezes o cara tá lá, tá desesperado, entendeu? Já tentou suicídio várias vezes. A gente consegue alcançar, consegue conversar, consegue orar, pega a guerra dele pra você e vai batalhando e vai. Aí tem aquele que tá querendo parar, nós vamos lá e segura na mão dele, puxa ele junto com a gente e vamos embora. Agora vamos lá. Você falou um assunto importante, que é um assunto que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem com isso, com a questão da perda, com a questão do suicídio. Sim, né? sim. Tem jeito pro suicídio, não tem, irmão? Tem. Se houver um tratamento, né? Tem. O que você, assim, qual é a sua opinião com relação a isso? Como lidar com essa situação do suicídio? Como tratar essa questão? Eu costumo dizer, assim, com pessoas nessa área, geralmente é que a gente trata muito isso na parte física, mas você tem que ensinar a pessoa a lidar com o emocional. Sim. E o emocional é complicado. O emocional assim, você tem que ter um certo cuidado nessa área emocional. Geralmente, às vezes, as pessoas que guardam muita coisa, que, sabe, não consegue te falar não, sabe, não consegue ter assim, ou seja, eu não tô querendo, assim, falar que cada um tem um problema, né? Eu não tô querendo, assim, vitimizar alguma coisa. Não, eu tô falando que o que acontece? Que hoje nós vivemos uma sociedade muito abalada no emocional. Geralmente você vê hoje, tem pessoas que não quer se casar mais por causa de uma frustração. Hoje a frustração, ela é a causa de muita coisa. Sim. As pessoas se frustram, e é aquilo que eu te falei, não está acostumada a sentar na mesa, a virar a página. O problema é que as pessoas não estão preparadas para deixar aquilo lá atrás. Aquilo que faz mal, né? E olhar para frente. Exatamente. E olhar para o alvo. E com isso, o que hoje nós vemos? Nós vemos pessoas frustradas emocionalmente, né? A frustração. E às vezes você se encontra. Eu me deparei com pessoas que tinham tudo, que foi o caso desse que a gente fomos lá. Tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. Não tinha falta de nada. Mas estava com uma angústia tão grande no coração, algo tão grande, que ele estava querendo dar cabo à própria vida. A própria vida. Ou seja, aparentemente não faltava nada. Aparentemente normal. Aparentemente, fisicamente normal. Super inteligente. Né? Mas com o emocional abalado. E se não inserir Jesus? Não. E hoje, hoje, assim, o que eu vejo, a maior preocupação hoje não é, assim, não é pregar religião. Não. Pregar Jesus. Isso é muito forte. Porque a religião ela tem condenado algumas coisas e estão esquecendo muito do amor. Eu vejo que o amor hoje está bem complicado, sabe? Você vê que... Mas por que está complicado? Se a gente parar para analisar. Porque quem é para pregar o amor não está pregando, cara.
Isso é um fato. É lamentável, mas isso tem Entendeu, acontecido. Tem acontecido. Quem é pra pregar o amor não tá pregando. E a gente aqui não tá querendo, não tá querendo expor nada, não tá... Gente, aqui eu tô falando a linha do meu raciocínio, eu tô falando da minha vida. Não, mas, na verdade, desculpa te corrigir aqui. Sim. Não, você está expondo sim, mas não está expondo vida de ninguém. Não. Você está expondo uma realidade que está acontecendo no meio evangélico. É desse jeito. No meio evangélico, isso é uma realidade. As pessoas estão se preocupando muito mais com o bem-estar delas, pessoal, da família dela, se ela come, se ela bebe, se ela frequenta os melhores restaurantes, se ela tem a melhor roupa, você entendeu? Mas as outras pessoas que estão ali ao redor, muito pouco se preocupa. E dentro desse nicho, desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta que vai de encontro com o que a gente está conversando. Descreva pra gente a palavra família e a importância do ministério de um homem dentro da família. Se chegou. Eu tive... Aí que eu tô te falando que tem hora que você tem que estar de fora. Né? Sim. Eu tinha um pouco como eu vou dizer? Quando a gente é pequeno, eu fui criado de uma forma diferente. Sabe? Meu pai foi criado, meu avô tinha um jeito diferente. E a minha mãe sempre foi muito, por a minha mãe ser cristã, a minha mãe foi muito assim, muito aquela de não bater de frente com meu pai. Então eu cresci vendo isso. Que meu pai falava, minha mãe ficava na dela. Né? Isso era uma personalidade da minha mãe, uma sabedoria dela. E eu tive alguns impasses nisso aí. E aí eu comecei a ver que não existe nada. Agora eu vou falar algo para você que bem poucos vão falar isso, tá? Barão, não existe vida, tanto na igreja, tanto no mundo, se você não tiver vida dentro da tua casa, da tua família. Se você não tiver a concordância da tua esposa. Isso eu não estou falando de evangelho, não. Eu estou falando até para quem não é... Em termos geral. Geral, vou falar geral. Se você não está bem com a tua casa, o seu trabalho não está bem, a sua vida não está bem. Verdade. O seu emocional não está bem. Concordo plenamente. Porque o que acontece? Eu falo por mim, porque é onde que é a sua fortaleza, velho. Sim. É onde que você chega quebrado do dia de trabalho, você tem que sair renovado. E se você entra num local, na tua casa, e você... O ambiente está tenebroso. Trava uma guerra que você já travou lá fora, dentro da tua casa, você vai sair em guerra, vai voltar em guerra. Frustrado, né? E aí, varão, não tem ministério, não tem família, não tem casa, não tem filho, não tem nada. Então, assim, pra mim hoje, eu tive que aprender isso, tá? Eu tive que aprender, tá? Vim aqui pra falar a verdade, né? Sim, lógico. Passar panos quentes, não. E eu tô aprendendo isso. Porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas mudem. E a gente mesmo não. Mas às vezes, eu tive uma prova, eu orava muito, mano. Ia muito no monte. E um dia Deus falou comigo, muda você. Muda você. Começa a fazer diferente. Porque a gente muda para tantas coisas. E para mim é primordial a família e o ministério. Importante. Que bom. Porque eu não consigo ir lá resgatar alguém se eu não consigo resgatar a minha esposa. A Bíblia fala, né, que se o obreiro ele não cuida bem da sua casa, ele não tem condições de cuidar bem da igreja. Vaniltinho, tem alguma mensagem pra gente? Isso. Vamos lá? Vamos ver as mensagens? Só olhar pra cá, ó. A gente tá com um tempo já quase esgotando. Vamos lá para as mensagens. Essas mensagens são importantíssimas.
Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver que tá com uma claridade aqui. Betbees Yahoo. Eu acho que isso está escrito ali. Deus te abençoe, que seu testemunho sirva para alertar a outras pessoas. Conhece essa pessoa? Não? Que bom. Obrigado aí pela sua mensagem. Muito obrigado. É muito importante pra gente. Pode passar para outra. Vamos lá para outra. Rony Marcos, Diácono Rony. Josias, meu irmão. Esse é o guerreiro. Guerreiro. É esse aí que vai travar batalha comigo. Trabalha contigo, né? Isso. Tá sempre aí nos montes. É esse. Um abração, meu irmão. Pode passar. Tá lá, ó. Rony de novo diz assim, ó. Te amo de paixão. Te amo de paixão. Isso é importante, né? Rony também tá dizendo de novo, ó. Toda a honra e toda a glória de Deus. Louvado seja Deus. Bitbis Yahoo diz assim, ó. Muito fácil disfarçar algo altamente destrutivo. Destruidor. Oi? Ah, Beth. Beth. Amém, Beth. Rony Marcos. Ele nos arrancou dessa vida medíocre. É forte. Aí, que benção, tá vendo? Janine, minha esposa, diz assim, ó. Deus abençoe o programa. Testemunho forte. Conhece minha esposa, né? Sim. Conhece minha esposa. Janine de novo diz assim, ó. Oi. Ah, não, é minha filha que tá falando agora. Oi, minha filha. Deus te abençoe. Se eu não falar isso aqui, ela me pega. Filha, eu te amo, filha. Você é linda. Tá dizendo assim, ó. Oi, papai. Deus te abençoe sempre. Te amo. Eline aqui. Ela é linda demais. Meu Deus do céu. Ó, Verônica Pereira diz assim. Forte testemunho. Vamos lá. JFSV Venâncio diz assim, ó. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo programa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você também. De novo lá, Beth, né, que ela falou, né? Sua esposa falou, Beth. Isso. Conheço o casal. Uma bênção. Foram muito usados por Deus para me direcionar e resgatar o valor que tenho para Deus. Glórias a Deus. Abração, Beth. Beth de novo diz assim, ó. Este testemunho mostra que Deus guarda os seus e que devemos entender o valor que temos para Deus. Próximo. Eu vou ter que me afastar aqui para ler. A esposa aí, ó. Mari Braga. Meu esposo, que orgulho te ver nesse podcast. Que seu testemunho venha impactar vidas e mais vidas sobre a manifestação do poder de Deus. Que Papai do Céu venha te usar cada vez mais. Te amo. Eu também te amo. Deus abençoe. Ela tá aqui acompanhando com a gente, ó. Tem mais ali, ó. Maria Luísa Bersotti, minha amiga. Maria Luísa. Oi, Maria. Muito bom ter você aqui, tá? Qual câmera? Essa aqui? Ó, tchau, tchau. Muito bom ter você aqui. A Maria tá dizendo assim, ó. Que o testemunho do diácono Josias sirva de exemplo para acender a luzes das próximas gerações. Glória a Deus. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado. A Beth diz de novo assim, ó. Misericórdia. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Não. É isso mesmo. Misericórdia. Liberdade. Amor em Cristo. Liberdade de vida. Deus... Aí, ó. Verônica tá dizendo assim, ó. Deus é fiel. Ô, glória.
A Beth está dizendo assim, ó. Ter discernimento e conduta. Manter a ética. Difícil. Vamos lá, próximo. Acabou? Gente, a gente agradece a vocês que participaram, Obrigado. tá bom? Deixaram aí o seu comentário. Acredito que o diácono também está muito feliz. Isso demonstra, né, que o teu trabalho Sim, sim. tem surtido um efeito positivo. Vamos lá, meu irmão. Eu queria continuar conversando com você mais. Sim, Agradeço a Deus. Foi muito bom sim. bater esse papo com o irmão, Eu que agradeço. tá? E nós vamos agora para as considerações finais, lembrando a você que nós estamos aí no final do ano, né? No próximo Pod VM nós teremos aqui o nosso amigo pastor. Qual o nome dele, Vaniltinho? Vê se você lembra aí. Nosso pastor Fábio Roberto estará conosco aqui. E dia 17, não é? O evangelista Leonardo Bessa. Amém? Vamos estar batendo um papo legal aqui. E eu quero aproveitar o ensejo, né? Para deixar você fazer suas considerações finais. Você vai olhar para aquela câmera ali, vai dizer aonde te encontra, Sim, né? sim. Os horários que te encontra, enfim. O tempo é teu, a câmera é tua, faça suas considerações finais. Então, irmão, eu quero agradecer, né, a oportunidade, primeiramente a Deus, por estar aqui, né? Podendo falar um pouco da nossa vida, da nossa vivência, né? Como servo de Deus, né? E a gente congrega ali na Assembleia de Deus de Madureira, onde se encontra o meu pastor Osias, né? Na Parque das Árvores. Estamos ali, né? Toda sexta-feira, com culto de cura e libertação. Amém. Amém? Amém. O endereço é qual? O nome da rua? E aí você me pegou. É rua, acho que é rua Djalma B da Couve. É. Isso. Djalma B da Couve, logo ao lado do posto de gasolina ali Isso. do Parque das Árvores, né? Isso aí. Olha, meu amigo, foi um prazer te receber, Prazer tá foi bom? meu, irmão. Tô muito feliz, de verdade, Glória a tá? Deus. E espero te trazer aqui novamente Sim, amém. pra gente continuar esse papo. E a todos que participaram, muito obrigado pela audiência até aqui. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer para mim conversar com ele. E vou terminando e estamos juntos aí até o céu. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos até o céu. Amém. Obrigado. Tchau.